Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, né, igreja? Para honra e glória do nosso Deus. Feliz que você esteja aqui comigo para orar, para ouvir a direção de Deus, ouvir a palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para minha e para sua vida hoje, tá? E o tema de hoje, igreja, é não negligencie a Deus. Um tema forte, né? Então, nós vamos meditar na palavra do Senhor, fazer uma reflexão, mas antes eu te convido para entrar em oração comigo, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus justo. Glórias a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos aqui na Sua presença, sedentos, Pai, pela Sua palavra, direcionamento. Nós precisamos de Ti, Senhor. Se faça presente neste lugar, se faça presente ali com o meu irmão, com a minha irmã, que está comigo aqui neste momento, Pai, que está conosco. Age na vida de todos que estão aqui, Pai. Tira a venda dos olhos, abra os ouvidos, Pai, espiritual, Senhor. E seja conosco, nos abençoe, que caia por terra toda distração, Pai. Toda seta do maligno, toda inveja, Pai. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, Pai, o seu povo de fazer a sua obra, o seu povo de seguir o seu caminho, Pai. Tira a venda dos olhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glórias a Deus, igreja. Eu sinto a presença do nosso Deus. E eu fico muito feliz, igreja, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é real, Ele existe, não é uma ilusão. Ele existe, Ele é vivo e Ele está neste lugar, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Amém? Então, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre negligenciar a Deus, né? O que seria negligenciar a igreja? Desprezar, ignorar, enfim, algo nesse sentido, sabe? Não dar importância, entende? E eu quero ir lá em 2 Samuel 6, do verso 16 ao 23, onde vai falar de Mical. Mical, que é filha do rei Saul, né, princesa, que se casou com Davi, foi a primeira mulher de Davi. Então, nós vamos falar sobre ela, tá? Para quem não conhece aí sobre Mical, um breve resuminho, tá? Então, vamos lá no verso, repetindo aqui para vocês, 2 Samuel 6, do verso 16 ao 23. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Aqui, igreja, era o momento em que estava entrando a Arca da Aliança em Jerusalém, e a arca representava a presença de Deus, tá? Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na tenda que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel!
parecia um sem vergonha mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. Davi respondeu, só aqui, igreja, Davi, ele se despiu das suas vestes de rei e colocou branco como os levitas e dançou na presença de Deus, louvou, se alegrou na presença de Deus, se humilhou, saiu ali daquela posição de rei, entende? E Mical falou isso para ele. Davi respondeu, eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os descendentes dele e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. É forte, né, igreja? Mical ali já havia perdido, né, um filho. Apesar dela ser a primeira esposa, né, de Davi, ele já tinha outras esposas que já tinham dado filhos a ele, e Mical não. E ainda, né, não conseguiu. E a partir dali, Mical nunca teve filhos. Então, eu quero falar dessa esterilidade, né, ela estéril ali, mas vamos olhar por um lado espiritual. Mical, ela estava estéril espiritualmente, igreja, né? Ela estava ali, ela seguiu infelizmente o caminho de seu pai Saul, que se afastou de Deus, né? E mesmo vendo ali, casando com Davi, vendo Davi na presença de Deus, se importando com Deus, se humilhando na presença de Deus, ela ainda naquela posição, né, de princesa, de soberba, negligenciando a Deus, igreja. E eu digo que nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos estéril espiritualmente e não dar frutos. Nós precisamos dar frutos no reino do Senhor, igreja. E o Senhor pergunta para mim e para você neste dia: que frutos você tem dado? O que tem feito com o que eu te entreguei? Que cada um possa refletir, igreja, e não negligenciar nem a Deus, nem a sua obra. Quando eu digo negligenciar a obra do Senhor, é não ter preguiça, não desprezar, não olhar com desprezo aqueles que estão fazendo a obra. Entende? Quem somos nós para julgar o próximo? Ai de nós, ai daquele que julga aquele que está fazendo a obra de Deus, igreja. Que cada um olhe para si e vá servir ao Senhor segundo os seus dons. Entende? Porque o meu dom pode não ser igual ao seu, o seu não ser igual ao meu, e cada um tem aquilo que o Senhor entregou. Entende? Então, igreja, dê o seu melhor para o Senhor, porque Ele é fiel com aquele que é fiel a Ele. O Senhor não tem prazer, Ele não tem prazer da morte espiritual, igreja. Ele não tem prazer na morte, né? Então, e muito menos espiritual, que nós possamos, igreja, cuidar, nos alegrarmos na presença do Senhor, louvar ao Senhor, servir ao Senhor, servir na obra dele, fazer parte do corpo, entende? E não negligenciar ele, e nem a obra dele, e nem aqueles que estão fazendo a obra dele, igreja. Então fica essa reflexão para nós, sabe, igreja? O Senhor, Ele faz milagres, Ele faz estéril ser mãe, entende? Assim como Ele fez com Ana, né? Mãe de Samuel, que orou, se humilhou em oração para o Senhor e foi mãe,
Então o Senhor não tem prazer em quem não dá frutos, igreja, tá? Que nós possamos dar frutos em casa, na nossa família, dar um bom testemunho, não apontar o próximo, né? Mas olhar para nós e falar: Senhor, eis-me aqui, como posso te servir? E o Senhor se alegrará e você dará frutos. Amém, igreja? Toma posse dessa palavra, que hoje aquele que estava prostrado, o Senhor possa levantar, aquele que estava morto espiritualmente possa ter vida para cumprir o ide do Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus abençoe.